humanidade em general está muito pensativa, muito entregada à ideia desse espírito navideño. Infelizmente, as pessoas elas não têm a menor ideia de lo que realmente isso significa. E por isso que hoje é um dia apenas que as pessoas se reúnem, comem, cambiam regalos, e amanhã tudo sigue igual. Tudo sigue igual, não cambia nada. Apenas aquelas lágrimas de cocodrilo, verdade? Que hoje lhe pede perdão, e amanhã ele está apunhalando de novo. Por quê? Porque a ideia que se passa, que se transmite sobre Navidad é comércio. É apenas um negócio bueno, um negócio criado por la própria religião. A própria religião criou essa fantasia navideña, que as pessoas se reúnem, comem, dão seus regalos um ao outro e nada mais. Mas você vê que é uma festa hasta certo ponto maligna, porque aquelas pessoas que não dispõem de recursos financeiros, em um dia como hoje, elas sofrem. Elas sofrem. A pessoa que não tem condição financeira, elas sofrem no dia de hoje. Aquelas pessoas que, por exemplo, estão aqui nos Estados Unidos separados de seus familiares, sofrem no dia de hoje. Por quê? Porque não têm família. Não têm com quem compartilhar. E sim falar aquelas que não têm nenhum pedaço de pão na mesa. Elas não podem dar um presente, um regalo a alguém. E elas sofrem por isso. E como Deus poderia criar uma festa com esse espírito? Como que Deus poderia criar algo para fazer que alguém sofra? Então, é evidente que essa festa não é uma criação de Deus. Não tem nada a ver com Deus. É uma invenção dos homens. É uma invenção dos negócios, do comércio, para poder ganhar mais dinheiro. Você vai em las tendas, em las calles, ayer, por exemplo, las calles estavam assim, os shoppings estavam assim, as tendas assim, porque as pessoas têm ideia de que isso é Navidad. Mas esse não é o espírito bíblico, porque a ideia genuína e verdadeira é de que o Senhor Jesus ele venga nascer en el coração de las personas, independente de ter el pavo navideño ou não, independente de dar regalo ou não, independente de ter dinheiro ou não ter-lo. A ideia é que o Senhor Jesus ele venga nascer dentro de las personas, que as pessoas elas tenham uma experiência com esse Salvador, com esse Senhor que vino a este mundo para dar a vida e dar a todos a oportunidade de ser salvos. Esse é o espírito, essa tem que ser a ideia, porque o próprio diabo ele cria essa fantasia e ademais de criar essa fantasia, ele coloca que todas as pessoas somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus. E isso não é verdade, a Bíblia mostra que isso não é certo. Isso é um engano. E por isso que as pessoas elas não têm a salvação, a experiência da salvação, porque elas creem que são filhas de Deus. Mas eu lhe pergunto, como pode um filho de Deus traicionar a sua própria esposa? Você crê que um filho de Deus assim é? Será que Deus enredaria um filho e esse filho seria capaz de
de ser um adúltero, de ser um ladrão, de ser um malhechor. E todos são hijos de Deus. Isso é mentira. Isso é um engano. Porque aqueles que são hijos de Deus, com eles sucede o mesmo que aconteceu com Jesus. O mesmo. Como se deu o nascimento do Senhor Jesus? Como? De que maneira? Como que aconteceu o nascimento do Senhor Jesus? Foi uma obra de quem? Do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, como está escrito, ele vindo sobre Maria, correto? Sim ou não? E colocou dentro de Maria ao Senhor Jesus. E Jesus nasceu, Hijo de Deus. Hijo de Deus. Ele não foi hijo de Maria, ele foi hijo de Deus. Maria lo enredou, mas ele hijo era de Deus. És el Hijo de Deus. E Jesus, ele nasceu como? Puro, sem pecado. Ele nasceu santo e viveu durante toda a sua vida santo. Morreu puro para poder levar sobre si nossos pecados e dar-nos o direito à salvação eterna. Amém? Foi isso que ele hizo. Aquele que nasce de Deus passa por esse processo. Quando a pessoa ela nasce de Deus, quando ella verdadeiramente é hija de Deus, então essa pessoa ela recebe em si a vida do próprio Deus. Por isso que ella não tolera o pecado, porque dentro dela está a natureza do próprio Deus. Dentro dela está a semilla do próprio Deus. Porque o Espírito Santo vem sobre ela, o Espírito Santo la envolve e o Espírito Santo coloca dentro de ella ao Senhor Jesus. E por isso que a partir deste momento que ela tem essa experiência com Jesus, ela é transformada em uma nova criatura. Ela passa a ter outro tipo de caráter, de comportamento, de pensamentos. Por quê? Porque Jesus entrou em ela. Ela foi transformada. Ela não leva mais dentro de si aquela natureza que antes la impulsava al erro. Ela recebeu uma nova natureza. Ela recebeu a natureza divina. É o que o apóstolo Juan, inspirado por ele Espírito Santo, ele disse aí, capítulo número 1, verso número 10. 1:10. Encontraram? Disse assim: em el mundo estava, e el mundo foi hecho por meio de ele, pero el mundo não lo conheceu. A los suyos vino, pero los suyos que? Mira-me a mim, por favor. Ele vindo a los suyos. Quem são esses suyos? São os judios. Ou seja, Jesus vindo para os judios, que era a promessa que Deus havia hecho a Abraão, que o Salvador vendria do linaje de Abraão. Então, ele vindo a los suyos, que são os judios, mas os suyos não lo receberam. Tanto não lo receberam que lo crucificaram. Então, se eles não entenderam que Jesus era
o Messias, porque eles tinham na ideia de que o Messias seria um rei que vendria para pelear contra os inimigos de Israel. Os judeus tinham a ideia que o Messias seria um guerreiro que vendria para libertá-los do poder romano. Só que Jesus vindo como o Cordeiro, ele vindo para pagar por los pecados. Ou seja, a liberdade que Jesus vindo a trazer foi a liberdade de Satanás, que o ser humano estava dominado bajo o jugo do próprio diabo. Então Jesus ele vindo, mas os súdios não o receberam, não entenderam isso. Mas aí ele disse assim: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les deu o quê? Então, mira-me a mim, por favor. Lhe hago uma pergunta: todos são filhos de Deus? É isso que a Bíblia disse? Você vê que não é isso que a Bíblia disse. O que a Bíblia disse é que los que lo... Leia, por favor. Les deu poder de ser hechos. Ou seja, que nadie nasce hijo de Deus. Nadie. É muito clara a escritura. Mas los que lo reciberam, los que creem em su nombre. Creer em su nombre não é como as pessoas pronunciam. Não, eu creio em Jesus. Não, eu tenho fé em Jesus. Não é isso. Esse verbo creer, significa entrega de corpo, alma e espírito. É isso que significa. Então, para ser hijo de Deus, primeiro, não é porque eu nasci. Ahorita vou explicar sobre isso. Segundo, o hecho de frequentar a igreja tampouco me hace hijo de Deus. Ser conhecedor da Bíblia tampouco me hace hijo de Deus. Ser um religioso tampouco me hace ser hijo de Deus. Hijo de Deus são aqueles que se entregam ao Senhor Jesus, de corpo, alma e espírito. É como no matrimônio. É exatamente como no matrimônio. Quando eu me casei, que foi o que eu hice? Eu subi no altar, e aqui no altar, eu hice pacto, eu hice uma aliança, eu me entreguei a minha esposa, me entreguei a ela, e ela se entregou a mim, de tal maneira que nós outros passamos a ser no solo, uma sola carne. Hubo uma entrega. Essa entrega foi hecha no altar. A partir dessa entrega, ela passou a ser minha única mulher. E eu passei a ser o único homem de sua vida. Não há compartimentos. Não há essa coisa de que é minha mulher, mas eu posso ter outras. Não. Por isso que eu subi no altar. Porque eu me entreguei, como ela se entregou. Então, se essa aliança nos hizo ser uno. Quando há essa entrega ao Senhor Jesus, acontece exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Eu venho aqui ante o altar e eu me entrego ao Senhor Jesus. Eu decido a ser de Ele meu único.
me único. A partir do momento que eu me entrego ao Senhor Jesus, eu não quero mais saber de outros deuses. Então, se eu não tenho mais deuses, santos, imagens, se acabou para mim, porque eu passo a ter um solo. Eu não posso entregar-me ao Senhor Jesus. Bueno, eu me entrego ao Senhor Jesus, mas eu também quero ter fé em naquele brujo, que é bom brujo, que disse que hace uma boa. Não posso. Eu não posso entregar-me ao Senhor Jesus e dizer que me entreguei ao Senhor Jesus e continuo tendo fé em outras coisas. Porque quando há uma entrega, eu me dou. Porque eu quero que aquele ser seja único para mim. Isso que é entrega. Se me hago entender? Ela entrega. Essa entrega eu hago com Jesus. Então, se ele passa a ser único, eu não tenho outro Senhor, eu não tenho outro Salvador, eu não pongo mais minha fé em outro ser, porque eu me entreguei a Ele, de corpo, de alma, de espírito. Eu me entreguei. Então, quando há essa entrega sincera, quando eu reconozco que estou perdido e eu necessito ser salvo, então, neste instante, acontece o que aconteceu com Maria. Você vê que quando o anjo apareceu para Maria e lhe anunciou que ela tendria ao Salvador, Maria digo assim: "He aqui la sierva do Senhor, haga comigo conforme a tu vontade." O que ela hizo? O que ela hizo? Ela se entregou à la vontade de Deus. Ela se entregou. Então, o Espírito Santo pudo venir. As pessoas, elas não encontram ao Senhor Jesus, ou não têm uma experiência com Jesus, porque elas não se entregam 100%. Elas querem Jesus, mas não querem abandonar a vida que levam. Elas querem Jesus, mas não querem renunciar às coisas desse mundo. Ela não quer pagar o preço de andar com Jesus. Ela não quer. Por isso que ela não é filha de Deus. És apenas criatura, mas não irra. Porque o apóstolo São João disse assim, verso 12: lhes deu potestade de ser quê? Ser quê? Hechos hijos de Deus. Estes não nasceram de quê? Não nasceram de quê? De sangue. Ou seja, os hijos de Deus não nasceram de sangue. O que significa nascer de sangue? São aquelas criaturas, aqueles ninhos que nascem de maneira indesejada. São hijos que nascem sem haver uma preparação para ello. São hijos indeseados, são hijos que não são planeados. São hijos que vêm de la sangue. Claro, um homem se relacionou com uma mulher, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você já não sabe mais o que acontece, não, gente? Vem uma criatura. Você vê que muitas dessas criaturas são abandonadas, porque são hijos que não foram desejados, são hijos que não foram planificados. Então, são hijos nascidos da vontade da sangue, porque Deus deu ao homem o poder de reproduzir. Aí ele disse: estes não nasceram de sangue, nem por la vontade de quê? De la carne. Você sabe, quando habla de carne,
habla de los deseos, de los impulsos humanos. Então, um homem, uma mulher, jovem, ele tem relação com a novia queda embaraçada, hijo de Deus? Desejos de la carne. Ele não queria ter hijo, ele queria ter sexo. Ela não queria hijo, ela queria ter sexo. Só que esse sexo generou aquele hijo, nascido de la vontade de la carne. São aqueles hijos que nascem de uma violação. Vontade de la carne de um homem endemoniado. Mas que Deus tem que ver com isso? Então, se as pessoas elas têm um conceito errado, por ignorância, evidentemente, da palavra de Deus, que elas creem que todos são filhos de Deus. E aí você vê pessoas que dizem assim: se Deus existiera, não haveria tantos ninhos aí abandonados, ninhos em lacade, ninhos muriendo-se de hambre. Mas Deus não tem responsabilidade sobre os impulsos da carne humana. Deus, ele deu ao homem um poder de reproduzir. E se eles querem ter uma relação sexual, eles vão ter hijos. Nem modo. Vai ter hijos. E aí são esses hijos que a muchacha tem hijo e entrega para a madre. E a madre que crê hijo. E aí você vê criaturas que crescem sem padre, sem madre, abandonados. São criaturas que crescem por aí, indignados com a vida. Por quê? Porque são hijos que foram colocados no mundo sem nenhuma condição. Às vezes a pessoa não tem condições financeiras de nem sobreviver sola e ela quer ter hijos. Ela não usa a cabeça. Às vezes ela está em uma tremenda dificuldade e ela quer ter 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Para quê? É vontade da carne. Ela vai ter hijos. O que você vai ser? E Deus é o culpado? Se Deus é o monstro que colocou essas criaturas no mundo? Não. Eles nasceram por la vontade de la sangre, por la vontade de la carne. E nasceram. Mas não são hijos de Deus. Porque Deus não ia colocar um hijo no mundo para sofrer. Senão ele seria um monstro. Imagine. Pensa comigo. Então, as pessoas, elas pensam que são filhas de Deus e elas culpam a Deus por seus sofrimentos, porque elas têm essa ideia. Como pode? Porque Deus me abandonou? Mas Deus não abandonou, ela nunca o buscou. Ela nunca estuvo com ele. Ela nunca estuvo. Mas todos somos filhos de Deus. Não, a Bíblia diz que não. Não todos são filhos de Deus. Está aí, está escrito. Estes não nasceram de sangue, nem por vontade de carne, nem por la vontade de quê? Del varão. Ou seja, esse vontade del varão são aqueles hijos planificados. Eu e minha esposa decidimos ter hijo. Então, nós planificamos e quisimos ter hijo. Foi hijo desejado. Foi hijo planificado. Foi nossa vontade. Mas esse hijo não é hijo de Deus. É meu hijo com minha mulher. Então, se os hijos de Deus, eles não vêm da vontade, eles não nasceram de sangue, nem por vontade de carne, nem por vontade de varão, sino de quem? Sino de Deus. Ou seja, os hijos que são de Deus, eles são enredados por ele Espírito Santo. Por ele Espírito Santo. E em quem ele Espírito Santo enreda esses hijos? Em naqueles que se entregam. Aqueles que se entregam a seu querer.
aqueles que se entregam à sua vontade e decidem obedecê-lo. Então, se essas pessoas, o Espírito Santo vem e hace que elas sejam hijas de Deus. E a partir do momento que a pessoa, ela realmente passa a ser hija de Deus, aí a história de vida dela é transformada. Porque você vê que a história da humanidade está dividida em duas partes: em antes e depois de Cristo, correto? Assim acontece com a pessoa. Quando ela nasce de Deus, quando ela tem esse enredo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo entra nela e la converte, la transforma em hija de Deus, a história de ella era uma e passa a ser outra. Porque o Espírito Santo transforma a pessoa completamente. A vida da pessoa é transformada. Se ela era nerviosa, agressiva, violenta, ela é transformada. Ela era alcoólica, drogada, ela é transformada. Se ela era uma pessoa adúltera, ela maltratava a mulher, pegava os filhos, ela é transformada. Se ela vivia uma vida miserável, uma vida de escassez, de necessidades, quando ela nasce de Deus, ela é transformada. O Espírito Santo abre portas para ela, o Espírito Santo passa a cuidá-la, porque ela passou a ser hija. Hija. Hijo desejado. Hijo que foi enredrado por el próprio Espírito Santo. É isso que Jesus quer fazer com cada um de vocês que estão aqui. Quando isso aconteça, aí acontece na vida. Porque Jesus nasceu dentro da pessoa. A vida é outra. A pessoa é outra. Ela não vai ter um dia de alegria. Ela vai ter todos os dias. Porque Jesus estará com ela todos os dias. Ela não vai ter paz por uns momentos. Ela vai ter paz todos os dias. Porque Jesus estará todos os dias dentro dela. Se me hago entender, a felicidade édia não será uma felicidade momentânea, não será uma felicidade dependendo das circunstâncias, não, porque a felicidade está dentro dela, que é o próprio Senhor Jesus. Se me hago entender, por isso que a coisa mais importante que pode suceder em sua vida é que você seja hijo de Deus. Não frequentador de igreja apenas, não conhecedor da Bíblia, mas hijo. Mas para ser hijo, tem que haver entrega total e completa. E quando há essa entrega, então aí o Espírito Santo hace a obra de salvação. Amém.